Valendo? Valendo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sempre uma alegria, né, Abel? Uma alegria recebê-los. Espero que vocês estejam nos vendo ao vivo hoje. Semana passada a gente teve um problema do YouTube. A plataforma YouTube cortou. A gente não sabe por quê, ainda não voltou. Então hoje, se alguém foi olhar direto pelo canal do Podplus, esse vídeo não está no Podplus, ele está no parceiro nosso, no Rádio Geek. A gente está até agradecendo agora. Então a gente está entrando pela plataforma da Rádio Geek, porque a nossa plataforma pelo YouTube está impossibilitada de fazer vídeos ao vivo. Só que a gente não sabe por quê. Né? Eles não têm escritório no Brasil, eles respondem em português, mas não têm escritório no Brasil. E eles têm mais alguns dias aí para eles decidirem. O YouTube, ele inclusive andou cortando muitas pessoas inscritas em vários canais. Se ele dasse um like por 3 anos... Aleatório. Então, eu peço desculpas semana passada, nós pedimos desculpas que a semana passada a gente não entrou ao vivo, a gente estava aqui com o convidado, nós estávamos tudo pronto para entrar ao vivo e o vídeo acabou entrando só às 22 horas, né? Mas hoje estamos aqui ao vivo e a cores. No nosso... 99º episódio. Eu já acertei. 99º, hein, Abel? O que é um prazer muito grande. É uma alegria, né? É uma alegria de estar aqui já quase 2 anos, vamos completar quase 100 em 2 anos. Pois é. A gente começou por meio de abril, metade de abril, e vamos completar 100 no comecinho de abril. É isso mesmo. E é importante, né, não esquecer de dar o like, né? Que isso dá uma alavancada no canal, é importante para o Podplus e compartilhar nosso canal. Ô Abel, você sabe uma coisa? Você sempre chama a atenção do patrocinador, né? Sim. Do nosso patrocinador, que é a GCA Aesthetics, que é uma produtora de implantes mamários. A gente vai fazer um Podplus para eles especial dia 12 de abril em São Paulo. Isso, vai ser muito interessante. Vai ser um evento... Vai ser um Podplus dentro de um evento. Um evento sobre YouTube, sobre Google, redes sociais, sobre LinkedIn, sobre um monte de coisa. Tá aqui, ó. Digitalize GCA. Digitalize GCA. E vai ser em São Paulo. E nós vamos ter, assim, a oportunidade e a honra, nós somos convidados, e tá lá ao vivo, o Brasil inteiro. Eles vão trazer mais de 100 convidados do Brasil inteiro nesse evento, só para cirurgiões plásticos. É um evento restrito. E nós vamos estar lá. Vamos estar lá, e vai ser interessante porque nós vamos fazer um Podplus ao vivo com foco... Com esse tema. Com o tema de Digitalize GC. Digitalize GC. E vai ser muito legal. Então, contamos com vocês lá. Digitalize GC. Outra coisa. E hoje, Abel? Você está sabendo ou não? Hoje, você está sabendo. Hoje nós vamos fazer assim. Hoje, quem tiver no nosso chat... É verdade. Quem tiver no nosso chat... O patrocinador vai entrar e vai sortear uma vaga... Com passagem, hotel e o evento aqui em São Paulo. Então, se o pessoal for de São Paulo, ganha só evento. Ganha só evento. Se for de fora, traz. Está ganhando a passagem, o avião, então, vocês o que muito nos honrará, né? E com certeza... Só que tem que ser cirurgião plástico. Tem que ser cirurgião plástico. Não pode ser leigo, nem outra especialidade médica, nem aluno de medicina. Porque a gente tem muito aluno de medicina que acompanha o canal, né, Abel? Sim. Então, tem que ser cirurgião plástico da SBCP. E como é um evento muito restrito, né, por isso que tem essa limitação aí, que vai ser muito bacana. Então, a GCA vai entrar no chat e vai escolher, depois ela passa para vocês ela faz um sorteio pelo Google. Mas assim, ela vai pegar quem está no chat hoje, depois ela manda para vocês quem foi todas as orientações, o sorteado aí de hoje. E vai ser muito bacana. E hoje o nosso grande convidado, como sempre, a gente parceiro, eu falo que a gente só convida assim, eles só aceitam porque são nossos amigos. Se não fosse, não aceitava estar conosco. E vou falar, como dizia meu pai, mais vale um amigo que um saco cheio de dinheiro. E eu vou te falar uma outra coisa. Você sabe que março, além do mês azul do câncer colo-retal, março também é o mês dedicado à incontinência urinária. Que tem tudo a ver com o nosso convidado hoje, professor Flávio Trigo, professor da USP, urologista do Sírio-Libanês. É um expoente na área da urologia. Todo mundo conhece o Flávio Trigo, que está aí, não sei, há alguns anos já na urologia. Mas, Flávio, é uma alegria tê-los conosco aqui para a gente bater um papo sobre a sua especialidade e um papo geral sobre medicina, que a gente gosta tanto. Com certeza, uma grande honra, Flávio. É uma grande honra para mim participar aqui já pela segunda vez do Podplus. Eu tenho uma filha que faz medicina, né, Abel? Então, o que a gente fala? Que a internet virou um mundo paralelo, inclusive na área médica. E, apesar de ter algumas coisas ruins, tem muita coisa boa.
Então, é muito importante que nós tenhamos canais como o Podplas, que traz uma informação precisa, que vai orientar médicos, estudantes de medicina, pacientes, tudo isso, do que é uma boa prática médica. Da mesma forma que outras áreas do conhecimento, é muito importante que a gente aprenda a lidar com essa forma de informação, né, Alexandre? Acho que nossa profissão ficou muito mais complexa depois da internet. E da mesma forma que existem coisas ruins, é muito bom a gente desenvolver as coisas boas que vão se mantendo, e a maior prova disso é o Podplas, que quase que eu chego no centésimo. É verdade, não, fui por pouco. Faltou um pouquinho. A gente já foi uma coisa completamente aleatória. Não escolhemos. Agora, Flávio, você falou uma coisa interessante que a gente até teve a ver com o que a gente está discutindo aqui um pouquinho antes de começar a conversar com você, que foi sobre essa fase, né? Essa época da digitalização, da internet, do que a gente está fazendo. Quem imaginava que um dia nós íamos virar, entre aspas, não apresentador, mas um batedor de papo. De papo, né? de botequim no final de na dia, internet, né? Quer dizer, isso com certeza foi através dessas plataformas que vieram através da internet. Você, Flávio, no seu consultório, na sua vida privada, você tem um YouTube ativo, um Instagram ativo? Quais são as mídias sociais? Como você cuida delas? Eu tenho uma página no Facebook, eu tenho no Instagram, e são formas muito importantes de divulgar a informação. Quando, em 1992, eu fiz meu fellowship na Universidade da Califórnia, eu achava o máximo, Abel, que o computador do laboratório tinha conexão com a biblioteca e nos permitia fazer uma pesquisa de palavras-chave dos últimos 3 meses. Se precisasse mais que isso, você tinha que ir na biblioteca e fazer aquele levantamento, que as bibliotecárias te ajudavam. Sim. Quando eu estava no fim de 92, tinha um colega que fazia fellow com a gente, ele chama Craig Donatucci, e ele era médico coronel do Exército Americano. Um dia ele chamou a gente e falou, vou mostrar uma coisa para vocês. Tem uma rede de informações que foi desenvolvida no Exército, para se um dia tivesse uma guerra e as centrais de comunicação fossem destruídas, um computador poderia conectar no outro. E ela chama internet. Hoje a gente sabe que não vai ter essa guerra mundial e o Exército começou a liberar. Ainda é muito complicado para usar. Então, era uma coisa quase inacessível. Aí começaram a aparecer os programas, tipo o Internet Explorer e tal, que te permitia entrar na internet. Depois de 2 anos, a internet caiu em cima da gente. Explodiu. Então, hoje na vida, hoje sem internet, você não acredita. Não. Você não acredita que você conseguiria viver sem internet, né? Na sua especialidade, essas redes sociais tiveram impacto? Porque na nossa especialidade teve muito. Demais. Né? Teve impacto também. Demais. Uma das primeiras palestras que eu vi sobre internet em medicina foi no Congresso Americano, e era o diretor de uma empresa. E o cara falou assim, olha, ninguém vai se tratar através da internet, mas tudo que você vai comprar, você dá uma olhadinha na internet. Então, você vai comprar um carro, naquela época, hoje se compra, né? Você não vai comprar pela internet, mas você vai dar uma visão geral. E isso vai acontecer com medicina. E aí uma pessoa da audiência falou assim, mas como que a gente vai saber se o cara está falando a verdade? Se ele não está com informação, né, fake ali na... Aí eles falaram, o mercado vai se autorregulamentar. Vão surgir sites que vão analisar os médicos, vão ver os resultados e vão divulgar isso. Então, olha que interessante. Eu acho que nós não estamos ainda nessa fase. Bom, posso estar por fora, eu acho que não. Mas o que o Abel levantou é uma coisa que a gente sofre na nossa especialidade, mas acho que em todas as especialidades, que o Instagram, vamos falar de Instagram, mas acho que todas as plataformas, elas não têm um filtro. Quer dizer, eu posso falar no Instagram que eu sou especialista, não sei o que, o Instagram não vai falar, não, você não é, peraí, você não pode, por isso que você não é. Você não tem um filtro. Eu acho que no futuro vai ter alguém que vai fazer
É o cara, esse filtro aí. Ele se forma hoje, amanhã ele já vira estrela no Instagram. Se ele tiver Não, vira professor, porque o Instagram não fala, viu, você não é não. Você não pode colocar esse título que ele não lhe pertence. Interessante isso. Agora, uma coisa que é gozada, né, que esse sujeito previu, que era uma das primeiras coisas que aconteceria, você está com um doente no consultório. Aí você indica, por exemplo, no mês da incontinência urinária, né? Você indica, o paciente operou de um câncer de próstata, ficou com incontinência urinária, e ele precisa colocar um dispositivo para recuperar a continência. O paciente olha tudo, aí muitos pacientes perguntam, quantas cirurgias dessas o senhor já fez? Aí você fala, olha, publicado tem tantas, mas depois disso tem mais tantas. E isso vai acontecer com o Instagram também, né? Os pacientes vão checar o seu Instagram. Sabe uma coisa que é interessante? Assim, eu estou na especialidade há 32 anos, 33 agora. Eu não lembro de um paciente ter sentado no meu consultório e falar assim, doutor, eu sou especialista no que o senhor faz? Já perguntaram para você? Não. Já te perguntaram alguma vez? Não. Você vê que interessante, né? Quer dizer, a gente tem tido especialista, tem todo um trabalho por trás disso. Isso não é valorizado como é valorizado o número de seguidores hoje. Mas provavelmente, eu pensei alto, mas provavelmente quem te encaminhou sabia que você era especialista. Sim, porque a nossa clientela é indicada. Provavelmente isso. Ou, eu não posso falar quem não tem clientela indicada. Talvez sofra se a pessoa não chega já, tipo, perguntando um pouquinho mais do currículo. Pode ser. Não sei, estou te perguntando porque eu não sei. Porque assim, o que eu observo hoje é que assim, o número de seguidores acaba tendo mais importância do que o teu título de especialista, do que o seu mestrado, do que o seu doutorado. Mas uma coisa interessante, Abel, é assim, a grande maioria dos pacientes que eu atendo vem por indicação de colegas. Então, o colega sabe que você faz determinada coisa bem feita, que você é um bom profissional e ele te indica. Mas cada vez mais aumenta, quando eu vejo lá na ficha do paciente indicação, internet. Você está sentindo isso no seu consultório? Poxa, que bacana. E o paciente olha, ele fala assim, eu vi o trabalho do senhor, que o senhor publicou, tal. Eu queria saber se aplica ao meu caso. Interessante, Flávio. Muito interessante, Flávio. Então, cada vez mais, as mídias sociais são importantes e a gente deve divulgar informação de qualidade. Então, eu falo, eu fiz... tem um novo procedimento que ele é vantajoso para determinado tipo de doença. O paciente vem, ele fala assim, eu li aquele artigo. Interessante. Isso é uma coisa que me chama a atenção, eu acho interessante isso. Ele leu o artigo, porque você disponibiliza ele no seu Instagram, ele vai no Google... Alguns vão no Google Scholar. Google Scholar. Alguns vão através de entrevistas ou de que você fala programas que você participou. Tá? Eu te vi lá junto com o Abel e com o Alexandre, você falou isso. Eu acho que meu caso se aplica a isso. Interessante. Nas suas redes sociais, você alimenta todo dia ou não? Não. Eu acho que a gente tem que cada vez tirar um tempinho para alimentar as redes sociais. Eu tenho uma colaboração muito grande, Abel, das minhas filhas. Por exemplo, eu estou aqui, então elas estão assistindo, e aí ela mesma vai colocar no meu Instagram. Eu acho interessante. Que bacana, tem uma assessora, tem uma assessora digital em casa. Eu tenho uma filha que está no 5º ano de medicina, né, e outra que está fazendo cursinho que vai fazer medicina também. Então elas são minhas principais assessoras de mídia. E essa geração já nasceu com o computador na mão, né? Estão totalmente... Com as duas mãos. Já faz. Muito interessante. Coisa que eu não sei Flávio, para a gente conversar um pouquinho sobre urologia. A gente sabe que a urologia é muito grande, ou seja, tem várias subespecialidades. Quais são as que você considera que você faz mais, assim, frequentemente? Eu sei que você é um urologista total, mas qual que você pudesse falar, não, eu faço mais isso? Elan, que é umas 5, 6 subespecialidades que você mais gosta de fazer? É assim, Alexandre, não sei se na plástica é feito dessa forma. Mas, por exemplo, todo urologista ele tem que tratar as doenças da próstata, porque é a doença mais comum do homem, né? Todo urologista tem que tratar a calculose renal. Por quê? Porque é a doença urológica mais comum de ambos os sexos. Perfeito.
Então, isso é mais ou menos básico. E dentro do nosso programa de residência da Sociedade Brasileira de Urologia, nós somos obrigados a ter no programa de residência próstata, ter litíase, ter urologia feminina, urologia pediátrica. Então, isso faz parte da formação geral. Agora, se você perguntar para mim, dentre das subespecialidades, qual que é aquela que você acaba fazendo mais? Eu acabo fazendo mais incontinência urinária, porque é uma subespecialidade que atinge tanto mulheres quanto homens, né, principalmente pós-cirurgias de próstata, e muitos colegas acabam me tomando como referência. Então, ele fez uma cirurgia de próstata, por mais bem feita que seja, 6 a 10% dos pacientes operados de próstata, isso serve inclusive para os operados pelo robô, como a gente estava comentando, eles vão ter algum grau de incontinência urinária. E muitas vezes o surgimento desse efeito adverso, vamos chamar assim, distancia o médico do paciente. Aí ele fala assim, eu vou te mandar para um colega que faz muito bem essa parte, e aí você vai se tratar com ele. Então, acaba sendo uma forma de referência. A incontinência urinária feminina, ela é mais fácil de ser tratada do que a masculina, do ponto de vista cirúrgico, ou não? Sim, sim. A incontinência urinária feminina, se a gente for sumarizar, tem duas causas. Ou é bexiga hiperativa, que é aquela paciente que vai toda hora no banheiro, tem que correr, às vezes não dá tempo. Ou incontinência urinária de esforço, que geralmente são aquelas pacientes que... não foram bem assistidas no parto. Exatamente. Né? Até saiu um artigo interessante no New England Journal of Medicine, e eles falando, né, mulheres que nunca tiveram filhos têm menos chance de ter incontinência. Mulheres que tiveram parto cesárea, mais, e mulheres que tiveram partos normais, mais ainda. Aí o cara põe, longe desse editor querer discutir a via de parto ou a necessidade ou não de ter filhos. Eu estou falando apenas sobre dos dados. Mas a incontinência urinária feminina, ela é muito bem tratada por cirurgias que reposicionam a posição do colo vesical, que corrigem uma falha do assoalho pélvico. Isso tem inúmeras técnicas, né? Já a incontinência urinária masculina, ela era uma coisa que até alguns anos atrás ninguém sabia tratar. E a gente usa de recursos, às vezes, de comprimir um pouquinho a uretra, reposicionar a uretra, mas nós usamos esfíncteres artificiais. A gente, dentro da prática, da especialidade, muitas vezes a pessoa operou da próstata, ela fica usando 5, 6 absorventes por dia, a gente fala que ela tem um câncer social. Ela sarou do câncer da próstata e agora ela tem um câncer social. Deve ser fácil. E aí, muitas vezes, a gente coloca um esfíncter hidráulico. E isso acaba sendo uma coisa muito específica, que agora que nós, por exemplo, estamos incorporando na formação de residências do Hospital das Clínicas. Explica para nós como é que funciona esse esfíncter hidráulico. O paciente é que tem o controle sobre fechá-lo e abri-lo. É um manguito, né? Ele foi inventado por um cara que chama Bradley Scott. Então, ele começou a pegar casos de incontinência urinária, ele colocava um manguito, né, ao redor da uretra bulbar. Esse manguito, ele passa por uma bombinha que fica abaixo da pele do escroto, se conecta a um reservatório. Então, em condições de repouso, esse reservatório transmite uma determinada pressão para essa uretra. Quando o paciente sente vontade de urinar, ele aciona essa bombinha. Ele tira o líquido do manguito, devolve para o reservatório e abre o canal. A uretra. E isso teve uma história, assim, eles criaram vários modelos, né? E quando não dava certo, eles recolhiam tudo e viam a falha. A tubulação inicial desse esfíncter foi desenvolvida pela Boeing para não ter problema de vazamento. Mas agora a ignorância permite as perguntas, né? Viajar, né?
Mas assim, eu imagino que quando você não está com vontade de miccionar, não está com vontade de urinar, você fecha esse manguito. Uhum. Como é que eu controlo essa pressão para não, tipo, não ter uma isquemia dessa uretra? Não sei se a pergunta foi, porque é um receio, né? Tipo, você imagina, aperta muito, aquilo não vai fibrosando, não vai, ou isso é uma coisa que não acontece. Ou pode acontecer, não sei. Alexandre, você é um cirurgião plástico urologista. Recentemente foi lançado um outro modelo que ele permite você ajustar o líquido do sistema de modo que você atinja a pressão suficiente para comprimir a uretra, mas para não comprometer a vascularização da uretra. Porque se você colocar uma coisa muito apertada, vai esquemiar a uretra e vai dar erosão. Então, o esfíncter, ele procura já ter uma pressão que não dê isquemia da uretra. E tem um sistema novo que também já foi aprovado aqui no Brasil e na Europa, que ele te permite ir regulando. Ele tem um porte de titânio que você vai acrescentando líquido para você atingir a continência com a menor pressão possível, como forma de você preservar a uretra. Isso é muito importante, principalmente em pacientes que têm radioterapia. A radioterapia já dá uma isquemiada na uretra. Se puser alguma coisa que isquemia mais a uretra, você tem grande chance de ter erosão. E antes disso, Flávio, o que se fazia? Antes desses dispositivos de manguito, o que se fazia antes? Se tentava comprimir a uretra. Tá, tipo, então tinha um cirurgião da UCLA, o Dr. Kaufman, ele criou vários procedimentos, Kaufman 1, Kaufman 2, Kaufman 3, que ele procurava comprimir a uretra como forma de você atingir a continência. Agora, o esfíncter hidráulico, ele comprime, mas na hora que o paciente está urinando, ele também descomprime. Por isso que ele acabou prevalecendo. E cirurgicamente, é difícil a instalação desse esfíncter? Não é uma coisa tranquila? Não. É alguma coisa que você precisa estar habituado, né, Abel? Então, por exemplo... porque é delicadíssimo. Você faz uma incisão perineal transperíneo e outra incisãozinha aqui abdominal para você colocar o reservatório. Tá. Né? Aí um dia a gente estava tendo uma mesa num congresso e uma pessoa da plateia perguntou assim, mas como que você sabe se na hora de você escolher o manguito, porque você mede o perímetro da uretra para escolher o manguito. Você tem isso prévio, tipo uma ressonância, uma tomografia? Não, é intraoperatório. Não, é intraoperatório. Você tem uma reguinha que você mede. Tá. E aí ele perguntou assim, como é que você sabe se você não está medindo muito frouxo ou apertado? E aí tem um urologista carioca que é muito meu amigo, um sujeito que é muito inteligente, né? Ele chama Fernando Vach. Aí o Fernando estava na mesa, ele falou assim, olha, eu vou te explicar, é igual pôr gravata. Se você puser a gravata muito apertada, ela fica te enforcando. Se for muito larga, fica a gravata do palhaço. O que eu vou te dizer? Tem que ser a medida certa. E a experiência é inegável. E a experiência da pessoa que está medindo. E uma coisa que a gente observa, assim, principalmente na incontinência feminina, são os exercícios para fortalecer a musculatura do períneo. Sim. Esse tratamento de trabalhar essa musculatura, a eficiência dele... No homem. Assim, do ponto de vista... Você acha que realmente é importante? Quanto mais cedo começar esses exercícios, melhor? Porque é muito desagradável para a mulher, principalmente, fazer uma força, tossir e ter escape de urina. Então, o que você... Primeiro passo, qual seria? Olha, se eu soubesse que vocês dois tinham estudado... Estamos lá. Eu estou vendo aqui agora. Preparado melhor. Olha, os exercícios do assoalho pélvico, eles funcionam para os dois tipos de incontinência. E eles, inclusive, depois, quando você vai operar, eles até melhoram o resultado da cirurgia. No caso da mulher, ele melhora o grau de incontinência. Agora, ele se mantém o resultado enquanto tiver
fazendo esse exercício. Isso em termos práticos, por exemplo, você pega uma mulher de 40 anos, que ela não vai ter mais filhos, tal, significa 40 anos de exercício. Se o problema é uma queda do colo vesical, se você vai lá, coloca uma telinha e reposiciona, você vai ter 90% de sucesso. Então, é mais prático. No caso dos homens, depois que eles operam a próstata, quando você faz esses exercícios, você não melhora os resultados de continência ao final de um ano, mas você antecipa a recuperação da continência. O Alexandre estava me falando, assim, em termos práticos, o que tinha mudado com a cirurgia robótica. A cirurgia robótica é menos invasiva, né? Então, isso é um atrativo, ela sangra menos e a recuperação do paciente é mais rápida, inclusive em termos de potência e de continência urinária. Mas se você pegar os trabalhos comparando ao final de um ano, tem uma tendência de melhor para a cirurgia robótica, mas não é o principal atrativo. O principal atrativo da cirurgia robótica é que a recuperação das funções, quando ela vai ocorrer, ela ocorre antes. E se você fizer fisioterapia, fizer esses exercícios pélvicos, sejam orientados visualmente, sejam orientados através de eletromiografia com biofeedback, você antecipa a recuperação da continência. Então, é uma coisa... O Abel levantou, eu até me perdi agora, mas assim, em relação à hipertrofia de assoalho pélvico, que melhora da continência, tanto no homem quanto na mulher. E aí você falou que 1 ano é mais ou menos o período pelo qual a gente espera a melhora. Isso. Então, você vai colocar esse tratamento, esse manguito a partir de 1 ano. Antes você não coloca. E minha pergunta é, se o paciente colocar o manguito, ele pode melhorar e parar de usar o manguito? Ou uma vez que ele colocou o manguito, ele nunca mais vai viver sem o manguito? Não. Normalmente, nós temos as estatísticas de quando que o paciente deve parar de melhorar. Classicamente, é 1 ano. Agora, com esse advento da maioria das prostatectomias, por exemplo, em São Paulo, são assistidas por robô, verdade. Muita gente tem proposto reduzir esse tempo para 6 meses. Eu acho que aí, Alexandre, como tudo em medicina, entra o bom senso. Se você pega um paciente com 6 meses de pós-operatório, ele parou de melhorar, ele está muito incomodado, você já deve fazer os exames no sentido de caracterizar essa deficiência esfincteriana, e o exame que permite melhor você ver isso é o exame urodinâmico. Se realmente ele tiver uma deficiência esfincteriana acentuada, a melhor coisa é você ir lá e já tratar. Alguns pacientes perdem pouca urina, mas eles ficam muito incomodados. Então, algumas pessoas, e isso a gente tem estatística, né? Por exemplo, a pessoa perde menos que 400 gramas de urina por dia. Mas uma coisa que incomoda, e às vezes a pessoa perde muito menos que isso, perde, sei lá, 100 gramas por dia, mas ele perde durante a relação, ele fica extremamente incomodado. Aí o que a gente faz nesses casos de incontinência mais leve ou moderada? Você não precisa colocar o esfíncter hidráulico, você pode colocar uma dessas telinhas para subir a posição do bulbo uretral, você melhora a coaptação e esses pacientes têm uma melhora significativa. Então, depende muito da fase que o paciente esteja e da quantidade que ele perca. E ele pode tirar? Ele pode melhorar? Não é habitual, tipo, daqui 3 anos ele melhorar fazendo muito exercício. Você pode desativar. Pode desativá-la. Isso, às vezes, tem uma importância. Quando a gente fala de paciente com problema de próstata, nós estamos falando de paciente idoso. Se a pessoa desenvolver um Alzheimer, por exemplo, ela perder a capacidade de acionar aquela bombinha, o que felizmente é raro de acontecer, você pode... fazer uma retenção urinária e você pode fazer o esfíncter parar de funcionar. Tá. Interessante. Né? E isso você pode fazer em outras ocasiões de modo temporário, né? Por exemplo, a pessoa vai fazer uma
cirurgia de grande porte, ela vai ter que passar uma sonda, essas coisas. É possível, no consultório, existe um dispositivo que você faz o esfíncter parar de funcionar. Ô, Flávio, e quais são as outras causas de incontinência além da cirúrgica, da pós-prostatectomia? A grande causa, Alexandre, tanto em homens quanto em mulheres, é a bexiga hiperativa, né, que o pessoal chama de bexiga nervosa. Só para você ter uma ideia, tem mais ou menos 17 milhões de casos na Europa, nos Estados Unidos é semelhante. No Brasil, uma vez fizeram uma pesquisa do Gallup, se imagina que tenha mais de 5 milhões. E bexiga hiperativa é uma coisa que incomoda muito. É aquele paciente que ele urina toda hora ou que ele tem a urgência. A urgência, eles têm até uma expressão em inglês, I gotta go. Ele tem que largar o que ele está fazendo. Imagina, nós estamos aqui no pódio. Alexandre, dá um tempinho que eu preciso urinar. Sim, sim. Então, isso compromete muito a qualidade de vida. E aí o tratamento dessa condição, ele é feito principalmente com medicamentos, com fisioterapia, ou existem os marcapassos de bexiga para os casos que não resolvem com medicação, com fisioterapia. Quando você entra na terceira linha de tratamento, aí você tem duas alternativas. O Botox, que é muito conhecido de vocês. Na bexiga? Na bexiga? Na bexiga. Como assim? Você injeta? Como é que explica? Você injeta Botox na bexiga? Exatamente. Ela é enrugada, então ela fica meio enrugadinha. Dura mais que nas rugas, né? Você faz uma sedação, claro, para o paciente, tanto mulheres quanto homens. Você passa um aparelho, você vê toda a bexiga, e você faz 20 a 30 pontos de injeção. Você injeta de 100 a 300 unidades, e isso tem um efeito que dura em torno de 8 a 9 meses. Aí, com medicamentos você consegue fazer uma injeção anual. É mais ou menos o mesmo efeito da hiperidrose de axila. É mais ou menos esse período, da dor de cabeça. Da dor de cabeça. Migrênia. Isso. E me conta uma coisa, e os pacientes aceitam bem esse tratamento? Porque deve ser complicado, assim... Então, a grande preocupação do paciente, Abel, é você passar de um lado para o outro, né? A bexiga parar de contrair também, ele não conseguir urinar. Isso. Então, para pacientes que urinam, que tem o que a gente chama de bexiga hiperativa... Qual que é a causa disso? É tipo ansiedade? Qual que é a principal causa do Não. Existe, como tudo em medicina, um monte de teorias. Eles acham que é alguma coisa na junção neuromuscular, alguma alteração de receptor da bexiga, tudo isso. Mas nasce com ou desenvolve? Desenvolve. Desenvolve. Tipo, com que idade começa? Com 30 anos? Ou não tem uma idade assim? Pode começar com 50, 60? Geralmente, ele começa, aquela curva, né? Ele aumenta por volta dos 40, 50 anos. E aí vai aumentando, né? Tanto em homens quanto em mulheres. A estatística é mais ou menos igual. É mais ou menos igual. A porcentagem entre homens e mulheres. É parecida. Interessante. Eu não conhecia essa Tem doença. alguma coisa não. a ver com o estado emocional? Então, é por isso que eu... O trato urinário é muito sensível a emoções, né? Se você tem um negócio de estresse, isso tem trabalhos que mostram. Sua bexiga contrai mais. Dá aquela vontade de ir no banheiro, tudo isso. Eu né? não tinha essa... Eu não conhecia essa doença. Eu também não. É uma doença extremamente... Mas como diferencia essa doença, por exemplo? Tem um cara que tem aquela... De uma cistite. De uma cistite até pode ter que ter a dor, febre, ou não. Mas da próstata, da hiperplasia benigna de próstata, o cara leva toda hora para fazer xixi. Vocês estudaram ainda. Não. Isso aqui, ó, para quem nos acompanha já há 2 anos, sabe que a gente nem sabe do que vai falar. Não, aqui é no bate-papo, não tem pauta aqui, não. A bexiga hiperativa, ela pode ser idiopática, né? A gente não tem coisa. Ou ela pode ser secundária, por exemplo, a uma obstrução. O trato urinário, ele reage à obstrução da mesma forma, seja uma estenose de uretra na criança, seja uma obstrução prostática, que é o mais comum. Então, a bexiga começa a se hipertrofiar e ela começa a contrair mais. Por isso que o sujeito com problema de hiperplasia prostática benigna, que ele vai no consultório, o que ele está incomodado? Ele está incomodado de urinar toda hora, de acordar à noite para urinar. Porque durante o dia ele vai menos, né? Então, vamos mais longe aqui. Já viu falar da bexiga do cirurgião?
O cirurgião às vezes fica numa cirurgia 6 horas, 7 horas, 8 horas e não vai ao banheiro. Não vai ao banheiro. Isso provoca uma distensão da bexiga. Então fala bexiga do cirurgião porque o cirurgião tem bexiga maior. Vamos supor. Isso é real? Isso é real, mas é muito mais comum que para os cirurgiões são algumas mulheres que elas acham, Abel, que não é higiênico ela sentar no vaso sanitário que não seja da casa dela e urinar. Aí o que ela começa a fazer? Ela vai contraindo o assoalho pélvico e isso inibe a contração da bexiga. É o princípio da fisioterapia para tratar a bexiga hiperativa. E aí ela vai espaçando o número de micções. Aí tem mulheres que urinam 2 vezes por dia. Isso ajuda a desenvolver hiperatividade, ajuda a ter cistite de repetição, tudo isso. Qual que é o hábito urinário? Isso eu nunca perguntei. O hábito de evacuação, 2 vezes por dia. Urinário, quantas vezes por dia a média de uma pessoa, sei lá... Mais que 3, menos que 8. Mais que 3, menos que 8. Esse número também não conhecia. Isso. Então, isso é uma coisa importante, né? Inclusive para observar nas crianças, né? Tem criança também que ele não tem uma sensibilidade diminuída para urinar. Ele começa a urinar 2 vezes por dia. Isso é muito pouco. Os pais têm que estar atentos e a gente fala que tem que programar o número de micção. Mas voltando ao indivíduo com problema de próstata, né? Então, muitos deles, mais da metade, eles têm uma hiperatividade secundária. Quando você alivia a obstrução, normalmente a bexiga reverte isso. Uma boa parte. Por isso que o sujeito que tem hiperplasia prostática benigna, ele está urinando com o jato fraco, acordando várias vezes à noite. Quando você alivia a obstrução, a primeira coisa que melhora é o jato urinário. Depois vai aumentando a autonomia para ele urinar e vai diminuindo o número de vezes que ele acorda à noite para urinar. O fato de você, durante a micção, você prende, solta, você exercita de alguma forma a bexiga ou não? Não é bom. Não é bom fazer isso? Não é bom. Não é bom interromper a micção deixa fluir. E não é bom a mulher tentar urinar em pé. Algumas mulheres, ela tenta não tocar o vaso. Não, o cara canudinho, assim, eu já vi. Tem um conezinho. Um cone, isso, não canudinho, um cone, exato. Uma vez eu vi uma apresentação lá na escola de enfermagem de um professor de enfermagem nos Estados Unidos. E eles fizeram uns estudos medindo a pressão, fluxo, em várias situações. E o que ele mostrou cabalmente? Uma aula, por sinal, interessantíssima. Ele mostrou que a mulher que urina periodicamente e a mulher que ela usa um lenço higiênico, mas ela senta na hora de urinar, ela vai ter muito menos sintomas urinários, muito menos infecções do que se ela ficar tentando urinar em pé. Mas qual seria o motivo? Ela não relaxa o assoalho pélvico. Quando ela está em pé. Quando ela está em pé. Então, e aí ela fica contraindo o esfíncter. Quando ela contrai, só o fato da urina voltar da uretra média para a bexiga, isso favorece a infecção. A uretra da mulher é curta, né? Se ela tiver turbulência no colo vesical, aumenta a aderência bacteriana. Interessante. Porque uma coisa que eu tenho observado nos meus exames pré-operatórios, e às vezes a infecção urinária em paciente jovem, eu tenho visto muito, inclusive, de vez em quando você escuta uma história, falando teve uma infecção, foi internada com pielonefrite e tal. Isso está aumentando mesmo? Ou a impressão? Não, a infecção urinária ela é sempre ascendente, né? Então, a paciente que fica tendo cistite, ela está se tornando uma candidata para que essa infecção suba e que ela tenha uma pielonefrite. Então, hábitos miccionais de reter muita urina, de não relaxar o assoalho pélvico de uma forma adequada durante a micção, de não tratar a obstipação intestinal. A mulher que tem obstipação, qual que é a reação imediata do organismo? É tentar hidratar o fecaloma, né? Então, isso causa uma contaminação maior do períneo e uma chance maior de ter infecção urinária. Quando você olha crianças com infecção urinária, o índice de obstipação chega a 40%, 50%. Interessante. Então, são coisas muito conectadas e que você só consegue tratar adequadamente de uma coisa tratando da outra. Interessante. E por que mulheres mais idosas têm infecções urinárias assintomáticas? E a gente pega de surpresa, faz um exame assim, ao achado, tá lá para cima os leucócitos. Começa tendo um quadro mais frequente. De alteração
Porque assim, infecção em idoso, habitualmente, o primeiro sinal nem é infecção, é confusão, alterações, né? Quando veja tá... Tem outras... Aí tem algumas distinções, né? A primeira coisa é bacteriúria assintomática. Tem pacientes idosos que elas têm bactérias na urina, mas não tem sintomas e não tem alteração do exame de urina, não. Você não trata. Se você tratar, a chance de recidivar em 4 semanas é de uns 30%. Pois é. Agora, alguns pacientes idosos, eles não urinam bem. E muitas vezes o sintoma inicial, ele não sabe referir aquele ardor, aquela coisa. Começa com confusão mental, começa com rebaixamento de consciência, tudo. Então é uma coisa que a gente tem que estar bem. A mulher constipada tem mais probabilidade de infecção urinária? Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Em qualquer proximidade. A hidratação do bolo fecal umidifica mais, então vaza mais bactéria e com isso faz mais infecção. Tem algumas coisas no idoso que são muito interessantes, né? Por exemplo, todo mundo chega para um idoso e fala que ele tem que tomar bastante água. Isso nem sempre é verdade, né? Quando o paciente fala, mas quanto que eu tenho que tomar de água por dia, doutor? Você fala assim, você tem que medir quanto você urina. Um adulto normal, se urinar em torno de 1,5 litro, está ótimo. Eles fizeram um trabalho comunitário em Boston e eles pegavam todos os idosos com incontinência urinária e faziam essa medida, o diário miccional, quanto que a pessoa urinava. Quase 50% estava urinando mais que 2,5 litros por dia. Tinha gente urinando 4 litros. Só deles terem adequado a ingesta hídrica, eles trataram 50% dos casos de incontinência. Coitados, estavam tomando líquido... achando que estava fazendo bem. Enchendo o senhor de água. Outra coisa que você tem que se preocupar muito é, por exemplo, com doenças metabólicas. Né? A pessoa às vezes está urinando uma quantidade enorme porque ela tem um diabetes descompensado e ela sente sede. Então, diabetes, infecção, obstipação intestinal, delírio, todos são causas de incontinência urinária que você tem que excluir antes de você... Você sabe que eu vivenciei uma situação interessante? Uma vez um amigo meu me ligou e falou, Abel, eu estou com um problema, eu fui urinar e saiu vento. Uhum. Falei, pô, meu amigo, fístula, muito provavelmente, né? Que é essa fístula que faz o cólon com a bexiga. A pessoa Isso é raro, né? É raro, mas a queixa é típica, né? O paciente às vezes tem uma diverticulite, ele rompe. Essa também nunca tinha escutado. E cria uma fístula. O cara vai urinar, sai vento, porque saiu os gases do intestino. Interessante. Isso eu também nunca vi nenhum paciente se queixar disso, também nunca tinha visto nenhum... Aí fez um tratamento expectante e ele melhorou. Felizmente, é bem raro, né? Mas de vez em quando a gente vê esses casos de fístula, paciente que fez uma cirurgia de tratamento conservador. De colo, fez porque disse que era pequena fístula que não precisava fazer cirurgicamente. Porque disse que é meio... o tratamento cirúrgico é complexo? Não. Depende da causa. Se for uma diverticulite importante, ou se for uma fístula pós-cirúrgica, muitas vezes o tratamento é muito difícil. Né? Agora, uma coisa que a gente está falando de bexiga, que está aparecendo aí, estou vendo várias pessoas conhecidas, não conhecidas minhas, mas conhecidas do público em geral, o câncer de bexiga aumentou? Ou o diagnóstico ficou mais facilitado? Está sendo mais facilitado. Eu vi uns 5, 6 pessoas conhecidas aí, né, da mídia, artistas que estão... Eu acho que o diagnóstico melhorou. Alexandre. Qual o diagnóstico? É ultrassom? O diagnóstico feito com câncer de bexiga, sangramento na urina em pessoa com mais de 50 anos, se for macroscópico, não aquele que só dá no exame de urina, mas se ela urinou, se ela viu coágulo, essas coisas, é câncer de bexiga até prova em contrário. Um fator de risco que Flávio, só para não perder essa pergunta, que é uma pergunta que acho que todo mundo que está acompanhando. Sim. Eu urinei sangue. Eu tenho uma micção com sangue. Você viu? Eu vi o sangue. Coágulo. Não é no exame de urina. O diagnóstico é grande chance de ser câncer de bexiga. Ok. Isso. Quando já tem sangramento, já é um câncer de bexiga avançado ou não?
Não. Eu preciso fazer exames, como se fosse, sei lá, o exames, mamografia, preciso fazer bexigografia lá, preciso fazer ultrassom de bexiga todo ano. Como é que funciona isso? É assim, se você urinou com sangue, Alexandre, a primeira coisa é ver se isso aí não é uma infecção, uma cistite, né? Por exemplo, se ardeu, o sangramento foi só no final, você tem outros sintomas, isso provavelmente é uma infecção urinária. Tá. Descartada a infecção, a gente presta atenção em fatores de risco. O principal é tabagismo. Né? Se a pessoa é tabagista, ela tem uma chance maior de ter câncer de longa data. Tá. Longa data. E não é o charuto. Não é o charuto. Não é. O charutinho de vez em quando, não. Mas assim, aí você parte para os exames de imagem. Você começa com ultrassom, que é mais simples. Tomografia de vias urinárias é um exame bom para ver. Mas se você não esclareceu a causa, você tem que fazer uma endoscopia e olhar dentro da bexiga do paciente. E qual que hoje em dia é mais ou menos a incidência em homens? É raro? Felizmente, é um tumor que assim, não é comum como o da próstata, mas é um tumor mais grave. Ele é mais grave que o da próstata? É mais grave. A chance de uma pessoa que tenha tumor de bexiga falecer da doença, né, essa sobrevida específica, é muito maior do que da próstata. Mas, basicamente, você tem dois grandes grupos. Os tumores superficiais de bexiga, que são aqueles que não chegam na muscular, que são aqueles que você vai lá, faz uma ressecção, dependendo do grau, você só faz acompanhamento. Ou, às vezes, você faz aquelas instilações vesicais de BCG, que BCG, intravesical. Né? Intravesical, tudo. Agora, quando o tumor é invasivo, que ele chega na muscular, aí o tratamento é cirúrgico. Se o paciente tem uma condição clínica boa, você tem que fazer cistectomia nesse paciente. E aí vocês não estudaram técnicas de neobexiga. Não. E aí você pode fazer uma neobexiga com intestino. Isso. Que loucura, né? Que é uma cirurgia complexa, né? Com resultados... Eu acho que hoje com aquele cisteína, como chama? Aquele cisteína green, deve ter melhorado. Não sei se vocês usam cisteína green ou não. Deve ter melhorado, porque antigamente você fazia... Eu cheguei a ver uma vez, quando eu passei na Uro. Você faz vários, depois você ajuda e faz uma bolsa. Uma bolsa de... Só que aquilo, a vascularização daquilo não é fácil, você está perto. É complicado. Agora com a cisteína green, que você consegue ver isso com o SPY, deve ser interessante fazer a neobexiga com o SPY. As técnicas de neobexiga, né, elas são interessantes porque você consegue criar uma bexiga nova a partir do intestino do próprio paciente, né? E muitas dessas técnicas, elas são autores europeus, mas eles foram fazer o desenvolvimento da técnica no Egito, porque eles têm aquele xistossoma de bexiga. É o país com o maior índice de cistectomia no mundo. E é interessante, porque é uma cirurgia grande, é como o Abel falou, é a maior cirurgia que tem na urologia. E hoje em dia é possível fazer também com o robô. Agora, os resultados são parecidos, né, da cirurgia aberta e da cirurgia robótica. Talvez a grande vantagem da cirurgia robótica seja para remover a bexiga, principalmente em um paciente obeso. Né? Mas é a maior cirurgia da urologia e é uma cirurgia que tem mortalidade. Então, você precisa... indicar muito bem, mas quando bem indicado é o melhor tratamento. Radioterapia? Às vezes você usa radioterapia quando o paciente tem uma condição clínica ruim. Aí é muita cirurgia para ele. Quimioterapia é uma coisa que funciona bem. Às vezes você faz quimioterapia pré-operatória. Né, para adjuvância? Interessante. Como foi do Mário Covas. Mário Covas. Ele tinha um tumor já que se estendia, né? Quando você acha que o tumor está se estendendo para fora da bexiga, aí você faz quimioterapia antes de operar. Ô Flávio, por que a SBU, Sociedade Brasileira de Urologia, um mês dedicado só à incontinência? Porque no Brasil se faz pouco diagnóstico, se trata pouco. Por que a SBU deixou um mês para incontinência? A ideia foi fazer um alerta, né? Porque tem muita gente que sofre de incontinência e sofre em silêncio, né? Então, por exemplo,
uma mulher que entrou na menopausa e começou a perder a urina. Às vezes ela vai conversar com a mãe dela fala, não, é assim mesmo, sua avó também perdia, tal, não sei. E ela fica extremamente incomodada, porque ela tem medo de que os outros percebam que ela perca a urina, ela tem medo de perder a urina durante as relações, e ela sofre em silêncio. Quando você fala para ela, olha, isso aqui é uma coisa simples, você vai fazer um tratamento, você vai resolver, tal. Ela fica extremamente alegre. Homens que às vezes operam de próstata, eles simplesmente desconhecem que existe tratamento para incontinência pós-prostatectomia. Às vezes você vê o cara lá usando 5 absorventes por dia, super incomodado. A gente vê médicos assim. Médicos operados, né? Que sofreram prostatectomia. E aí o cara fala, mas tem jeito? Você fala, não, claro que tem jeito. E os urologistas sabem, todos? Ou não chegou a todos os urologistas que existe esse manguito? Tem urologista que ele não está habituado, então ele não discute muito... E nem indica porque ele não está habituado à técnica. Isso é interessante, ou seja... E eles demoram para aceitar a ideia. Outro dia eu operei um médico de Curitiba, né? E ele virou para mim e falou assim, Trigo, eu quero fazer a cirurgia, mas eu vou te avisar uma coisa. Tudo que eu operei até hoje complicou. Fui operar, tive fístula, fui operar coisa e tal. Eu comecei a dar risada, né? Aí você me deixa numa situação muito confortável, né? Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque se tiver algum problema, a culpa é sua, não é? Fica mais fácil. Tem o prêmio CRM positivo, né? Ele tem o prêmio CRM positivo. Esse cara operou num dia, teve alta no outro. Evoluiu bem. Feliz da vida, que bom, bem, que bom. Né? Ô, Flávio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você comentou no começo da nossa conversa aqui hoje que as incontinências das mulheres que tiveram parto, né, o parto normal é o que mais ocasiona, e a gente observa hoje um movimento muito grande do parto humanizado, onde as mulheres não querem que faça episiotomia. Sim. Consequentemente, você tem uma laceração de períneo maior, um comprometimento. Você acha que isso vai interferir futuramente ou não? Opinião pessoal sem dados científicos, acho que sim. Né? Na época que eu fiz faculdade, o Alexandre é mais novo, mas nós fazíamos estágio nas maternidades. Tinham vários estágios para quarto, quinto anista, né? Então tinha casa maternal, tinha maternidade de São Paulo, eu fiz na Clínica Infantil do Ipiranga, tudo. E a gente aprendia a fazer parto. Com os obstetras, por exemplo, a maternidade de São Paulo tinha o rei do parto normal, que era o Paulo Goff. O Delácio, na casa maternal do Morumbi, tudo. Todos eles faziam episiotomia. E reconstruíam o músculo. Depois fazia o ponto, o ponto, que tinha um nome que hoje não pode falar mais. Faziam forceps de alívio. O sujeito que fazia o forceps baixo bem, ele abreviava em várias horas o trabalho de parto. Porque, né? Consequentemente, o problema todo é o que o Piazzi colocou no começo, né? Que assim, a má condução, assistência ao parto vai levar a uma incontinência. Eu acredito que não fazer episiotomia pode ser um desses motivos. Eu lembro que o Delácio falava assim, se o médico não atrapalhar, a criança nasce. Né? Passou pelo Delácio. Provavelmente foi nesse pensamento que voltaram a ideia da não episiotomia. Mas provavelmente foi isso, porque assim, eu até estava discutindo com um amigo obstetra sobre isso, ele estava falando exatamente sobre isso, eu não estou aqui para defender nada disso. Acho que o parto normal realmente é isso. O médico não atrapalha a criança. O problema é que assim, os caras estavam pegando um parto normal, que ele fazia um episio enorme e tirava a criança lá do útero sentada com... Quer dizer, aí era um parto normal que não era mais normal, era uma cesárea via vaginal. Então essas discussões são muito interessantes. Só trazer um obstetra aqui para discutir isso. Vamos trazer um obstetra para a gente discutir isso bem. Só para fazer o contraponto, né? Também tem a possibilidade de daqui 20 anos a gente falar assim, olha, realmente a episiotomia não era necessária, os índices não se Não existe nenhum trabalho nesse sentido. Eu acho que isso é um futuro que provavelmente não vai ser mais ou menos por aí. Eu acho que a gente vai chegar num ponto que a gente vai ter que comparar as duas opções. 30 anos atrás, eu tenho um grande amigo que é urologista em Viena. E a esposa dele era pediatra. E os partos dela
foram com parteiras e sem episiotomia. Então, ela tinha facilidade, a facilidade. Mas eu acho que, como tudo em medicina, alguém vai ter que pegar e comparar. Um estudo comparativo. Acho que isso é importante. Até para regularizar o mercado, né? Para não falar que quem faz episiotomia está mutilando e quem não faz não está. Eu acho que isso é fundamental mesmo. Exatamente. E o trabalho científico vai vir para responder isso. Um segmento longo, tudo, e vai ter que ser alguma coisa prospectiva, randomizada, e aí a gente vai aprender a resposta correta. Perfeito, perfeito. Ô Flávio, só para eu não perder, em relação à impotência pós-prostaté, quando tem incontinência, tem potência, quando tem potência e incontinência, eles são totalmente dicotomizados? Não, a chance da pessoa que fica impotente ter incontinência maior e vice-versa, do incontinente tem impotência maior, porque significa uma cirurgia mais traumática. Eles têm alguns estudos bem interessantes que abordam as pessoas que têm os dois problemas. O que incomoda mais? A incontinência incomoda muito mais do que a impotência. E quando o paciente vem no seu consultório, você tem algumas opções. Tratar primeiro a incontinência, tratar primeiro a impotência. A grande maioria quer tratar primeiro a incontinência, para ele se sentir à vontade e depois ele tratar a impotência. E alguns pacientes falam, mas eu posso tratar as duas coisas juntas? E aí você fala, se você tratar as duas coisas juntos, a soma das complicações de tratar separado é igual. Então, se você tem boa saúde, você está disposto a resolver as duas coisas, é possível. Aquele implante peniano, aquela prótese peniana, que insufla, que também inflável. Parece com o manguito da incontinência, não parece? Parece. O sistema, assim, eu nunca vi, mas tive a sensação que é parecido. É um sistema hidráulico. Hidráulico também, porque é reservatório de água que você tira e as bolsas não se confundem se fizer as duas? Não. Uma dentro da bolsa contral e outra é fora, é isso? Não, as duas são dentro da bolsa, mas uma de um lado, outra de outro. Só não pode se confundir. Não pode se confundir. É isso mesmo. Mas o tamanho é diferente? O braço do relógio. O outro. O da incontinência é bem menor. Porque o volume de água é menor, né? O volume de água de líquido é menor. Agora, da prótese inflável, o volume é maior. Nos Estados Unidos, tem muita gente que tem as duas coisas. As duas válvulas. As duas válvulas. Quer dizer, é interessante, porque na realidade são o sistema, é o mesmo sistema, é o mesmo... Aproveitando o gancho do Piazza, os implantes penianos rígidos, eles estão sendo menos usados do que esses infláveis ou não? A grande diferença é custo. Isso que é problema. O custo é alto desse implante. O implante inflável, ele custa 10 vezes o valor do maleável. Do rígido, maleável. E fora o custo, tem alguns pacientes que eles não querem que manipular a bombinha. Então o cara fala, mas eu vou ter uma bombinha do esfíncter, eu posso colocar um implante maleável? Pode, tem implantes maleáveis de boa qualidade. Agora, quando o paciente ele tem as duas opções, não tenha dúvida que o inflável ele é mais fisiológico. Mais fisiológico. Né? Até tem uma história interessante, a gente tem um colega que... O que o seguro-saúde faz? Ele fala assim, bom, eu vou autorizar o implante maleável. Se você quiser colocar o inflável, você que tem que comprar o coisa. E teve qual que é a grande diferença assim, em termos práticos? Não é durante a ereção, é durante a detumescência, porque o inflável, ele murcha, então fica uma coisa mais fisiológica. Nós temos um colega que é pediatra e eu fiz uma justificativa para o plano de saúde, dizendo que ele era um colega renomado, que ele ficar com alguma coisa parecendo uma ereção fora do período de atividade sexual ia comprometer até a reputação do cara. Claro.
E em 24 horas ele conseguiu uma liminar para convocar. Que bacana. Coisa. Porque é uma verdade, né? É todo ereto, né? É um desconforto. Né? Social. Consultório. Pediatria. Né? Você vai na praia, pronto, ferrou. Abel, 1 hora já de programa. Rapaz, e nosso sorteio? O pessoal da GCA, a Gisele vai pegar quem estava hoje, vai fazer o sorteio e vai colocar e vai entrar em contato. Legal. Então, quem acompanhou nós e participou do chat e é cirurgião plástico, aguarde que essa semana ela já vai avisar quem foi sorteado. E na próxima quarta a gente fala quem foi sorteado nessa pessoa. Aquela última pergunta a gente já sabe que ele já passou aqui. Então, vamos te fazer uma pergunta que eu fiz a semana passada. Que livro você está lendo agora que não é de medicina? Lá na sua cabeceira. Seu livro. Eu estou lendo As Sandálias do Pescador, do Morris West. Que é muito... que eu estou gostando muito. É um livro que estava abandonado em casa, ele estava tão velhinho que ele está até desmanchando. Eu vou ler isso aqui. É engraçado isso. Outro dia eu estava dentro da minha estante, eu tenho uma estante lá em Guararema, né? Tinha uns livros, eu falei, gente, eu preciso ler esse livro de novo, né? Porque você meio que... o enfoque é outro, o enfoque acaba sendo outro. Bacana. Mas geralmente eu leio 2 livros ao mesmo tempo. Eu deixo um na praia e um aqui. E outro aqui. Na praia eu estou lendo Escravidão, que é um livro muito bom. Eu vi. É bom? Interessante? Muito bom. E de vez em quando eu erro o livro. Eu te conto uma história engraçada. Eu fui ler o livro da vida do Getúlio. E eu comecei a ler o livro. Mas que coisa, isso aqui não fala nada do começo da vida do Getúlio. Tá? E depois, 100 páginas, eu vi que eu estava lendo o volume 2. Eu fui lá e comprei o volume 1. Quando acabei o 1, eu falei assim, mas agora eu não lembro direito da 100. Li o 2. E aí comprei aí a coisa fez sentido. Né? Abel, é muito bom. Vamos, que a gente tem 1 hora de programa. Tem que entregar. Flávio, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por você ter tido conosco essa 1 hora. Espero que quem tenha nos acompanhado tenha aproveitado como nós. Eu aprendi muito. Aproveitamos e aprendemos como sempre, muito, né? E o Flávio sempre muito competente e tem uma facilidade de explicar. Obrigado mesmo. Obrigado. Abel, e semana que vem, 100º nosso episódio número 100. O programa de vocês realmente passa muito rápido, né? A gente fica aqui batendo papo. Nossa, e até não. A gente olha no relógio e fala, já deu 1 hora. Muito obrigado, bom. Pessoal, pelo convite. Obrigado a todos. Tiago, obrigado. Semana que vem ao vivo juntos, no Pod Plus, às 8 horas. Mais uma vez, Flávio, muito Flávio, parabéns aí pelo centenário. Obrigado. Obrigado. Vamos comemorar.